bola, num primeiro momento, ela me maltratou pra caramba. Assim, maltratou no sentido de eu ter que fazer uma cirurgia com 7 para 8 anos, de uma bolada no mão, com 12. Osteomielite, né? Princípio de osteomielite. Depois, com 12 também, fiz uma outra cirurgia. Você ficou, nessa primeira aí de 7 anos, você ficou 3 meses internado com gesso nas 2 pernas, né? Depois fui para casa. Aquele tradicional cabo de vassoura. Com gesso. Você fala... Fiquei mais ou menos 5 meses. Eu tive que fazer uma raspagem e tal, esse negócio todo, levei os pontos. Aí, nessa eu fiquei com gesso só na perna esquerda. Tem uma cirurgia aqui, ó. Desse lado, porra, dá para pegar aqui o outro lado? Pega lá, ó. Tem do lado esquerdo e do lado direito. Mas essa daqui, é de 12 anos, inclusive os relatos, né, que eu tenho lido, fala até que as pessoas não achavam que você ia sair dessa, não. Não. Tava bem caidinho, e você era esmirradinho, né? Eu era magro, muito magro, né, cara? Pensar primeiro, né, como a NFT mais importante que esteja ligada com a personalidade mais profunda do Roberto, que está no nome dele, né, o Roberto Dinamite. Então a ideia que eu pensei a princípio é pesquisar um pouco de como surgiu esse nome, né, esse título que ele acaba levando até hoje, né, todo mundo conhece ele como Roberto Dinamite. Então eu pensei em fazer uma NFT que fizesse esse link, né? Então a ideia basicamente é uma ideia simples, mas que representa muito bem dessa NFT, seria uma animação. Um pouco para fazer aquele suspense inicial, apareceria uma série de dinamites com uma principal acesa, né, com aquela faíscazinha, e de repente aquilo explode e ao dissipar da explosão vai se revelando um busto, né, do Roberto lá sorrindo com aquele cabelão dele da época. Quem não conhece a NFT do Roberto vai criar um certo suspense, né? Porque tem uma dinamite ali. É claro que os fãs vão compreender de primeira, né? Mas a ideia é que essa dinamite representaria, vamos dizer assim, a transformação do Roberto, né? O momento que ele vai se revelar e vai ganhar a visibilidade que ele ganhou na época, né? E eu coloquei outras dinamites em volta porque eu queria uma grande explosão. Eu até imaginei inicialmente colocar várias dinamites em pé acesas, mas eu acho que aí ia dificultar a identidade com uma pessoa, a personalidade Roberto. Então eu quis deixar apenas uma dinamite em pé acesa e as outras só para compor a cena, né? E também para não dar um efeito de que parecer uma vela de aniversário, né? Então eu quis compor aquelas dinamites todas também por causa disso. E aí você tem a grande explosão e a revelação do busto, que aí sim surgiu o Roberto Dinamite, né, como um talento absurdo no futebol. Lá no Jornal do Esporte, né, na primeira página, o garoto Dinamite explode no Maracanã pelo aquele chute, né, em razão daquele chute forte que você faz. Cara, por isso que eu falo, eu acredito muito nessa coisa, não só do destino, mas você consegue dar rumo, caminhos à sua vida. Ela começar a sair muito daquilo que você deseja, fica difícil. Então, mas foi uma coisa assim que não deu nem para respirar muito e falar assim, pô, cheguei a algum lugar, né? Tava começando, eu fiz um gol, entrei no segundo tempo desse jogo, eu consegui levar uma bola da intermediária, driblei o quarto zagueiro, que era o Pontes, e bati dei um chute forte. E na época a rede não era essa rede mais esticada, a rede tinha um aramezinho, né? Fazia um véu, né? E a bola pegou ali, o fotógrafo foi feliz, pegou e levou, tipo, só que a rede levou a rede e saiu no outro dia do Jornal dos Esportes, né? Um título super legal, o garoto, em razão com 17 para 18 anos, em razão do chute forte, o garoto Dinamite, né, explode no Maracanã e tal. Eu tive o privilégio de saber um pouco sobre a história do Roberto e soube das grandes dificuldades que ele teve no início, questões físicas mesmo, de cirurgia,
diferença até mesmo de comprimento das pernas, por conta de todos os traumas que ele teve físicos, né? E mesmo assim ele se tornou quem ele se tornou, né? Um grande artilheiro, fenomenal, né? Eu até brinco assim que a gente teve grandes artilheiros, né? E às vezes eu vejo o Roberto muito humilde, né? Ele se colocar um pouco abaixo, fala de outros jogadores, né? E tal. E eu fico pensando, caramba, você teve todos esses problemas e teve essa carreira maravilhosa, né, no futebol, e com todos esses problemas, então, caramba, não é qualquer um. Eu lembro um pouco do Garrincha, né, que tinha as pernas tortas e tal, mas jogava um futebol único, né? Então, essas limitações, essa questão toda de dificuldade, de ser moldado ali na pancada mesmo, e aí eu imaginei então o mármore, né? Eu lembrei muito das esculturas gregas antigas, eles não tinham recurso ainda de manipular o metal tão bem, né? Então eles faziam, a maioria das vezes, na pedra, né? Às vezes em granito, em mármore, coisas mais rígidas, né, de trabalhar, e difíceis, você não consegue fazer alguns detalhes no mármore, porque ele começa a ficar frágil, começa a quebrar. Então todo um trabalho especial ali, né? E aí eu me inspirei muito nas esculturas renascentistas, porque elas têm toda uma estética que me agrada muito, né? E aí eu pensei, poxa, vamos fazer um busto um pouco na pegada renascentista, em mármore, para mostrar essa história do Roberto, que foi esculpido ali na dificuldade, e de repente você vê um busto belo, né, que representa o resultado da carreira dele, né? Essa é uma foto mais ou menos da época, meio que do auge dele, né? Eu quis representar esse sorriso, que eu acho muito bonito nele. Então aqui você vê na imagem do meio que eu faço as linhas por cima, né, para ver, copiando um pouco o que está na foto, né, o contorno dos olhos, da boca, dos lábios. E aqui na direita você vê a escultura que estava ainda em andamento, né, mas você consegue ver que as linhas, né, elas estão batendo com a escultura. Então é mais ou menos assim que a gente transfere da foto para um objeto tridimensional criado em computador, sem usar um scanner, né? Você precisa de fazer isso várias vezes, com várias fotos em ângulos diferentes, para conseguir chegar num resultado convincente. Então esse é um exemplo... pode falar. E destacando que você retratou a arte sendo esculpida num mármore, né? Então você tinha que dar essa realidade ao likeness, né? à escultura. Isso, eu deixei algumas marcas como se fossem as ferramentas do escultor, eu deixei parte do mármore mais bruto, como se ele não tivesse trabalhado ali, porque normalmente num busto como eu representei, o rosto está muito mais acabado do que a base, né? A base é uma pedra mais bruta, né? Até muda mesmo um pouco a porosidade, porque o que o escultor faz normalmente, ele vai usando ferramentas da maior para menor. Então ele usa lá um pontalete maior para ir tirando as partes mais... para achar o shape principal, né, a forma principal. E aí depois, quando ele começa a detalhar, ele vai diminuindo o tamanho da ferramenta, e até o mesmo momento que ele começa a lixar um pouco, né, para chegar numa superfície mais lisa. Então o rosto eu pensei em fazer um pouco assim, né, um pouco mais acabado, e de acordo com o que vai descendo do busto, vai ficando com marcas mais fortes e mais a pedra bruta. Excelente. Agora eu quero falar de um momento que você está voltando do Barcelona para o Brasil. Existe toda aquela contextualização de quase você ter ido para o Flamengo, e aí você vem para o Vasco, e no primeiro jogo, né, que você tá com o Vasco, né, o Vasco contra o Corinthians, você mete 5 gols. Pensava que já tinha feito tudo, né? Mas estava, acho que no início de um segundo grande momento da minha carreira, uma volta ao Brasil, e realmente houve interesse do Flamengo, que foi a Barcelona, lá com o Márcio Braga. Isso que gerou uma manifestação maior do torcedor do Vasco, da direção do Vasco, para que eu voltasse para o Vasco. Era uma decisão até muito pessoal minha,
né, de voltar ou não. E em voltar para o Brasil, eu achava que deveria voltar para o Vasco. Então, foi um momento também de uma decisão que era difícil, né, mas a volta foi realmente triunfal, porque triunfal no sentido que não dá para imaginar o que vai acontecer, né? Eu sei que vim para o jogo preparado, havia uma expectativa da minha parte, né, de mostrar, né, o meu futebol, e graças a Deus essa coisa aconteceu, cara. Foi um dia assim, uma tarde e noite inesquecível. E eu lembro até nos jornais de Barcelona, que recebi logo depois dos jornais de Barcelona, e falando, esta sim é a dinamita, porque num tempo curto em Barcelona não deu para que eu pudesse mostrar todo o meu talento, todo o meu futebol. Eu acho que essa volta e esse jogo com o Corinthians, eu acho que mostrou isso, que foram gols, não teve nenhum gol de falta, gol de bola rolando, defesa de goleiro, rebote do goleiro, então foram 5 gols, e por incrível que pareça, nenhum gol de pênalti, nenhum gol de falta, que eu também era bom nesse tipo de quesitos do que diz respeito a bater pênalti e bater falta. Eu gosto muito de música brasileira, né? Então, assim que falou que era para um jogador brasileiro e tal, isso já me dá, já fico pensando, por onde que eu vou botar aqui, vou trazer elementos brasileiros aqui sutis para colocar nessa animação. Então, é isso que mais me chama a atenção, né? Nessa situação. Então, eu dividi em 3 momentos, né? Basicamente, essa arte. Tem esse primeiro momento que está sonorizando as dinamites, né, que tem o barulho do start de um fósforo ou de alguma outra coisa. Uhum. E junto com tem esses outros efeitos que vão criar um clima, né, de suspense do que vai acontecer, né? O que essa dinamite está fazendo aí. Então vem aí os elementos para dar o efeito de suspense, os efeitos sonoros. Isso, tem uma profundidade. Exato. Em seguida, tem a explosão, né, efetivamente, que são 5 elementos para compor, para ficar um negócio bem, bem bonito. E aí você tem os sons de explosão mesmo, né, fazendo a sonoplastia, e tem umas coisas de efeito, né, que criam assim uma ambientação. E aí segue com a trilha. Segue o momento em que revela lá o busto, revela-se o busto e vem a trilha. E aí não quero dizer que a minha geração, na minha época, era diferente do que é hoje e tal. Entendeu? Não sei qual é o espírito, a reação dos jogadores no dia de hoje. Assim, estou falando dentro do campo, vestindo a camisa de uma seleção, algo era diferente, entendeu? E quando era colocado uma convocação, você ficava atento, ligado no radinho ou na televisão, esperando que o nome pudesse estar entre os relacionados e tal. Foi muito legal. Assim, o terceiro jogo, eu entrei nesse terceiro jogo e fiz o gol que classificou o Brasil. Nós ganhamos de 1-0. E aí foi muito legal, porque quando você volta uma fase da Copa, que você vai para uma outra fase, que você já... E aí as pessoas começam a te olhar também, né, de uma outra forma.